Bom, esse é o segundo vídeo sobre desenho de processos utilizando o aplicativo Draw Express, onde eu falo diversos assuntos como planejamento estratégico, BSC, BI e também mapeamento de processos. E hoje eu vou falar sobre análise SWOT, macro diretrizes e fatores críticos de sucesso, que são elementos importantes dentro da fase de planejamento. Bom, então eu vou puxar aqui no Note, eu vou puxar 3 saídas aqui. E eu vou estar Bom, eu estou colocando aqui a análise SWOT, ela está relacionada a riscos e oportunidades. Então, no planejamento, os riscos e oportunidades serão discutidos, analisados, apresentados e definidos aqui. Bom, em seguida vem macro diretrizes, que responde a pergunta para onde eu começo, né? A diretriz nada mais é do que uma orientação, né, para onde que eu inicio. E em seguida, fatores críticos de sucesso, que está relacionada a sem isso eu não consigo, né? Sem essas características eu não consigo desenvolver o planejamento, sim, mas a execução não. Começando pela análise SWOT, a primeira pergunta que vem é por que eu gastaria tempo e dinheiro utilizando esse modelo? E a resposta é que ele nos ajuda muito a encontrar oportunidades e principalmente isso aqui, ó, risco. Porque quando a gente começa um negócio, a primeira coisa a gente observa é a oportunidade. A gente consegue enxergar a oportunidade e risco, a gente às vezes passa despercebido e a gente só vai lidar com o problema na hora que ele acontece. Se a gente conseguir antecipar, né, observar, é mais fácil de tomar decisões quando os problemas acontecem. E como é que são as decisões? Eu vou colocar alguns exemplos aqui, como venda, que é a venda da minha empresa. Então eu tenho um custo de expansão muito alto e percebo que há um risco de recessão no meu cliente e eu resolvo vender a minha empresa. Então esse caso real do Carlinhos Troll, por exemplo, nos Estados Unidos, ele tinha uma empresa de redirecionamento de encomendas e vendeu exatamente por esse motivo. O segundo caso aqui, eu vou colocar como fusão e aquisição, ou joint venture também, que é a Embraer e a Boeing, que é o assunto que está em pauta no momento aqui em julho de 2018. A gente tem aí a compra da Bombardier pela Airbus, então um ambiente muito mais competitivo, muito mais duro. Há algo a ser feito. Eu observei que esse risco, que essa ameaça tem ali, e eu resolvi fazer uma fusão e aquisição com a Boeing. No terceiro caso aqui, a compra de uma empresa. Então, por exemplo, vou colocar o Facebook. Eu sou o Facebook e notei que há uma ameaça ali, um fantasma no Snapchat, vou lá e compro o Instagram. Então, hoje a gente tem o Instagram valendo 100 bi, sinal que a estratégia deu certo. Vou lá e ainda faço uma série de ações em cima para fortalecer essa estratégia. Então, são essas as decisões que a gente toma. E olhando dentro de dois pontos de vista, né? O interno, que sou eu, e o externo, que é o mercado. Ponto forte, sou eu, empresa. Fraqueza, eu também, empresa. Oportunidades é só no mercado e ameaças também vem no mercado. Tá, e de onde vem o nome, né, SWOT? Eu vou explicar rapidamente aqui, que vem da junção das palavras em inglês strength, que significa força ou ponto forte aqui, weaknesses, que significa fraqueza, opportunities, que significa oportunidades, e threats, que significa ameaças. Tá, agora vamos para o exemplo real de uso na prática. Eu coloquei duas empresas aqui, eu não coloquei o nome, né? Eu vou colocar o nome aqui, a primeira é Starbucks. Bucks. E a segunda é a Easy Taxi. Ok. Bom, e com foco sempre em oportunidades e riscos, eu vou começar pelos pontos fortes, mas antes de começar, eu vou falar um pouco sobre a Starbucks. É uma empresa americana fundada em 1971, ela tem 28.100 lojas aproximadamente, em 77 países e 238 mil empregados. A receita gira por volta de 5,2 bilhões de dólares no ano e o segmento é cafeteria, sanduíches, chás, bolos e etc. Bom, então eu vou começar aqui, ó. Ela é uma marca, ponto forte, ela é uma marca reconhecida. Segundo ponto forte, um ambiente agradável, né, com Wi-Fi, a iluminação, mobília, uma playlist muito boa e o cheiro também, né, de cafeteria é muito agradável. A terceira, presença,
como eu já citei anteriormente, e uma excelente gestão da cadeia de abastecimento. Isso dentro do ambiente interno, ou seja, eu, empresa. Bom, falando agora de fraquezas, a primeira delas é o produto não é customizável para diferentes regiões. A segunda, não é compatível com a renda de alguns países. E a terceira é a alta rotatividade de mão de obra. Falando agora de mercado, ou seja, um ambiente externo, a gente coloca as oportunidades, que é fácil acesso a novos mercados e acordo com produtores de filmes. Falando agora de ameaças, a primeira é a saturação no mercado americano e a segunda é a tendência crescente de estilo de vida mais saudável. Bom, e essa foi a análise SWOT da Starbucks. Agora a gente vai observar a análise SWOT da Easy Taxi. Bom, falando um pouco da Easy Taxi, ela foi fundada em 2011 pelo Thales Gomes. Ela tem atualmente 17 milhões de usuários, com mais de 400 mil taxistas e 1.300 funcionários. Está presente em 33 países. Outra coisa interessante da análise da Easy Taxi é que eu vou deixar um vídeo aqui embaixo na descrição, onde o Thales Gomes ele comenta sobre essas observações. Pontos fortes: a ideia de produto inovador, a execução e o time, que é o ponto-chave que o Thales Gomes vai comentar no vídeo, que eu acho bem interessante para vocês assistirem. E as fraquezas: o produto ainda era desconhecido, né? Isso em 2011. O risco jurídico e o financiamento também, dificuldade de financiamento. O risco jurídico, eu acho bem interessante vocês assistirem essa parte, principalmente se vocês estiverem fazendo faculdade de administração e pensar em abrir uma startup. É importante, ele cita lá coisas como no competing clause, e também vesting, que são coisas importantes no meio jurídico. Até no caso do Carlinhos Stroll também, ele contratou um advogado. E aí a gente vê mais uma vez a importância da análise SWOT, porque é um risco que, a princípio, quando você tem uma ideia, você não pensa que é um risco, né? E quando você coloca no papel, a gente vê que é um problema e como vocês vão perceber no vídeo do Thales Gomes, é um problema pode ser bem grave. Bom, e agora, do ponto de vista de mercado, oportunidades. Rápido acesso a novos mercados também, e acordo com os motoristas. Ameaças é a legislação e o rápido crescimento da concorrência. Bom, mudando agora para macro diretrizes, que é por onde eu começo, o que eu faço primeiro? É uma pergunta trivial, a resposta parece simples, mas é importante a gente ter bem definido isso desde o início. Eu vou estar colocando como exemplo aqui a Tesla, em 2006, era construir um carro elétrico, bonito e atrativo, porém caro, que é o Tesla Roadster, que ele mandou para o espaço esse carro, acho que todo mundo já viu a respeito. O segundo era fazer um veículo melhor e menos caro, né, que seria o modelo S e o modelo X também. E terceiro, com o dinheiro arrecadado na venda dos últimos dois modelos, fazer um veículo acessível ao público, que seria um modelo 3, que está sendo o desafio atual da companhia, da Tesla atualmente. O próximo exemplo que eu vou colocar aqui é a WEG, uma empresa global sediada no Brasil, do ramo de equipamentos para energia elétrica e também renovável. O primeiro era fazer um motor por dia. Aí o segundo era 1.000 motores por dia. E o terceiro seria 50.000 motores por dia. Hoje a WEG ela fabrica motor para gerador de energia eólica, também painéis solares e tem a patente já de motores elétricos para veículos. Bom, partindo agora para o terceiro item, que seria os fatores críticos de sucesso, que seria sem isso eu não consigo realizar, sem isso eu não consigo executar. Sem essas características, sem esses detalhes, você não consegue executar, você não consegue sair do lugar. Né? Então, esses elementos a gente vai capturar ali dentro da análise SWOT, que eu vou estar colocando como exemplo aqui. No caso da EasyTax, por exemplo, sem um time bom, sem uma execução e sem uma ideia inovadora, eu não consigo realizar.
Bom, e outros exemplos que eu posso estar colocando aqui, fugindo um pouco da área de tecnologia, é a Weine Stefaner, com 978 anos, ela funciona desde 1040 em Freising, no sul da Alemanha, e ela é do ramo de cerveja. E os fatores críticos de sucesso são os ingredientes, lúpulo, cevado, malte, processo de fabricação e também a manutenção da tradição alemã na fabricação de cerveja. O segundo exemplo é a Selme, que é uma empresa brasileira de massas, com 130 anos de idade, e ela funciona desde 1887. Ela é dona das marcas Renata e também do macarrão Galo. E os fatores críticos de sucesso são ingredientes, a tecnologia e também a inovação. Os detalhes vocês podem estar conferindo aqui, eu sempre deixo a fonte aqui embaixo, vai ter história da empresa onde ele vai estar descrevendo. Bom, e com isso eu vou ficando por aqui. Hoje a gente falou de análise SWOT, macrodiretrizes e fatores críticos de sucesso. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre estratégia predominante, que seria inovação tecnológica, excelência operacional ou intimidade com o cliente. Então é isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.